Último item do módulo Bioquímica Anabólica, nós vamos falar sobre protetores essenciais para ciclo de hormônios. Protetores hepáticos. Até que momento eu preciso usar um protetor hepático? Um simples ciclo de testosterona demanda uma proteção hepática? Não. A maioria dos injetáveis não se faz necessário usar um protetor hepático. Só uma coisa que eu preciso deixar muito claro para que as pessoas entendam é o seguinte. As transaminases, as enzimas que você vai olhar no exame para procurar algum problema, elas estão envolvidas no metabolismo de proteínas. Tá? TGO e TGP. TGO e TGP. Então, assim, se eu tenho um treino muito intenso, que dá um CPK alterado, eu já vou esperar ter alteração no meu exame de TGO e TGP. Então, se você quer ter um exame fidedigno, você teria que ficar 3 dias sem treinar para fazer. Então, a primeira coisa, para o cara não se assustar, digamos que está fazendo um ciclo de testo, não tem nenhum dano no fígado, mas fez um puta treino, chega no laboratório e aí a enzima vai dar lá 80, 60, aí o cara, puta, tô fudido, e se assusta. Não. Fica 3 dias sem treinar, repete o exame, você vai ver que está normal. Mas com relação a protetor hepático. Então, sempre que eu tiver algo oral, que vai sofrer efeito de primeira passagem pelo fígado, é interessante eu fazer uma proteção do fígado. Os protetores mais antigos não são tão legais, tipo silimarina já foi muito usado, mas hoje em dia tem coisa melhor. Um simples xarope de tosse, o NACzinho, N-acetilcisteína, é um ótimo protetor hepático. Olha que interessante. Muito melhor do que silimarina, metionina. Com certeza. Então, via de regra, primeira opção, isso. Eu preciso de algo mais forte, né? Estou fazendo um ciclo com uma dose maior. SAMe é um protetor interessante. O SAMe, né? SAMe. Tive um pouco de alteração pancreática, bilirrubina, ácido ursólico. Então, assim, existem várias opções de protetores, dependendo de dose e de aonde aconteceu o estrago. Mas não tem oral, não me preocupo tanto. Esse ácido ursólico, aquele ácido ursodexólico, né? Isso. Esse ácido ursodexólico, ele tem um efeito muito rápido, né? Ele funciona como uma bilirrubina indireta. Bilirrubina sintética. O que isso quer dizer? Quando a gente tem dentro do fígado o processo de limpeza, a gente tem glucoronação, tem glicosilação, são várias reações químicas para eu tornar para eu tornar a toxina que eu estou tentando eliminar mais solúvel. Solúvel na urina, basicamente é isso. Então eu preciso fazer modificações químicas para eliminar. Esse ácido ele se liga direto nessas toxinas e leva embora para a urina. Então funciona super bem. Outro protetor hepático que eu amo, gosto muito, vitamina E. Tocoferol. Caramba. É muito bom. E saudável. Saudável pra caramba. Então, assim, 3 suplementos que todos os meus pacientes usam. Todos. Ômega 3, vitamina D3, vitamina E. Isso já te traz uma qualidade e benefício à saúde direta e indireta. Com certeza. Direta porque só faz bem. Ou seja, protetor ou não, isso só te faz bem. Indireta porque pode reduzir os danos colaterais de um ciclo. Perfeitamente. Perfeito. Agora, protetores relativos a efeitos colaterais de uso de esteroide. Anti-aromatase, anti-DHT, prolactina. Então vamos separar então homem de mulher, né? Bem importante. Quais são os piores colaterais para homem? Eu diria que não são tão graves, né? Acne. O cara, se ele tá shapeado, ele tá pouco se fodendo se tem espinha. Mas algumas pessoas são muito propensas a espinhas. Algumas pessoas são muito propensas. Então, assim, a menos que você tenha algum efeito colateral muito importante de DHT, eu não usaria nada para inibir DHT. Então, vamos separar os inibidores, ou os anti-androgênicos. Eu posso inibir a enzima que faz a conversão da testosterona em DHT. Para isso usa finasterida, dutasterida. Ou eu posso colocar alguma coisa que vai ligar no receptor onde o DHT faria a ação.
Nesse caso, eu tenho espironolactona, que é muito usada por mulher, principalmente dermatologista, para evitar efeito de DHT na pele. Salpalmetro também funciona dessa forma. Então, tá. Para o homem, o DHT é um hormônio legal. Ele é 5 vezes mais potente que a testosterona. Então, se eu não tenho efeito... Atua muito na libido. Muito. E se eu não tenho algum efeito colateral de DHT, se eu não tenho problema acne severa ou queda de cabelo severa, se isso não são problemas, eu deixo o DHT subir e não tô nem aí. A menos que eu tenha esses problemas, aí eu vou ter que controlar ele. Antiaromatase. Antiaromatase, dose base de testosterona aí, 250 por semana, 300 por semana, 400 por semana, eu não usaria antiaromatase, a menos que a pessoa tenha propensão. Então, assim... Tem gente que com pequenas doses começa a ter sensibilidade no mamilo. Renato, tem gente que sem nenhuma dose tem. Então, quando a gente olha para o adolescente que tem tetinha, fala, pô, esse cara aí, com certeza, se ele for usar uma testosterona exógena, acima do fisiológico, ele vai ter que controlar a estradiol. Porque a testo natural dele já converte demais. Então, se você tem você tem um percentual de gordura alto, por exemplo... Uma lipomastia já. Lipomastia e até a questão de quantidade de gordura no corpo alta, a gordura ela faz reações. Existe um artigo muito interessante que se chama Tecido adiposo, uma glândula endócrina. E esse artigo mostra reações químicas que acontecem dentro da gordura que mudam nossos hormônios. Então fala sobre leptina e fala até sobre estradiol. Então assim, a pessoa que tem muita gordura, ela aromatiza muito. Aí eu tenho que controlar. Importante, não posso baixar demais estradiol, não posso baixar de 20, por exemplo, que aí eu não vou nem ter, não vai nem subir o jubileu. Né? As pessoas matam às vezes a produção de estradiol e esquecem que há um equilíbrio entre testosterona e estradiol para libido. Com certeza. Então, protocolos engessados de uso de anastrozol 1 mg ao dia, por exemplo, pode ser fatal para sua libido. Existem pessoas que reclamam que em ciclos de testosterona não tem vontade de fazer sexo. Então vamos colocar uma solução para o cara aí que tipo assim, vai usar pouca testo. Ao invés de você tentar inibir a aromatase, por que você não usa um tamoxifenozinho? Um SERMs? Um SERMs, ele vai se ligar no receptor da mama e evitar a conversão. E aí eu não corro o risco de baixar demais meu estradiol. E às vezes 10 mg ao dia de tamoxifeno é suficiente. Suficiente. E tem um outro benefício. Então, quando a gente fala em SERMs, eles são estrógenos que são seletivos de receptor. O que isso quer dizer? Em diferentes tecidos, eles têm diferentes ações. Na mama, é antagonista. Em outros tecidos, é agonista. Ou seja, ele é similar ou contrário. Exato. Então, assim, o tamoxifeno, por exemplo, vai me ajudar a subir HDL. E Que é bom. O que é ótimo. E vai me proteger de ginecomastia. Então, muitas vezes, é melhor eu optar por um SERM ao invés de eu fazer uma inibição com anastrozol, com hexamestano. Principalmente se suas doses estão inferiores a 500 mg por semana. Perfeitamente. Eu diria que assim, abaixo de 500 mg é muito raro você precisar de um anastrozol. Lógico, dependendo da genética de cada um. Perfeito. Mulheres. As mulheres, eu faço algo que muitas pessoas condenam, que seria usar um antiandrogênico junto com o androgênico. Porque eu acredito muito nos efeitos extra-receptores. Às vezes, se você vai colocar uma oxandrolona para uma mulher, e ela vai ter 1000 colaterais, mas se eu colocar uma oxandrolona junto com espironolactona, ela vai ter um efeito reduzido, mas não vai ter colateral? Pode ser. Positivo? Eu acho positivo. Ou se eu vou usar um salpalmeto, junto com uma metenolona, junto com uma oximetolona, junto com outro hormônio, para eu permitir que ela consiga fazer esse uso sem ter um efeito colateral, é positivo. Eu estou reduzindo a potência do hormônio utilizado? Sim. Mas eu estou ajudando ela a sair do fisiológico, a ter algum benefício sem ter o colateral. Mínimo de colateral. Perfeito. Então, assim, é positivo, é possível. Agora, uma coisa muito interessante para usar em mulher, que vai fazer o uso de uma testo junto, né? Testo sempre gel, nunca injetável. Nunca. Seria do dutasterida. Porque o DHT para a mulher só vai ter efeito ruim.
Mas isso pode ter um efeito catastrófico na libido dela? Pode. É um problema. É um problema. Por isso que muitas vezes a mulher precisa pensar muito, se vale a pena realmente entrar no mundo dos hormônios esteroides para fins estéticos. Ela tem que ter a real noção do risco que ela vai correr. Isso sempre, né? Existe muito profissional que é desonesto, que omite os colaterais. Então, assim, você já tem um cabelo ralo, você já tem um rosto um pouco mais forte, com expressões mais fortes. Exato. Você já tem problema com acne sem usar hormônio, pô, você pode ter certeza que você vai ter colateral, né? Então, quanto vale a pena? Porque diferente do homem que a gente falou, que o cara, se ele tá no shape e tem umas espinhas, foda-se, pra mulher é o contrário. É o fim. É o fim. Ela não vai querer nunca mostrar o shape dela. Ela pode estar com o melhor shape do mundo. Se ela tá com as costas cheias de espinha, ela não vai tirar a roupa. Então tem que fazer essa avaliação. Quanto que você está disposta a correr de risco pelo pouco benefício que vai ter? Perfeito. Encerramos aqui o módulo Bioquímica Anabólica e eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao PhD em Ciências Farmacêuticas, Gabriel Kaminski, que deu um show nesse módulo. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço o convite e conte sempre comigo, irmão. Um abraço.